Olá, amigas e amigos, eu sou Samuel Soares e neste vídeo vou apresentar um trabalho realizado por mim e pelo meu orientador de mestrado, o professor Alan Ferreira de Freitas. Trabalho este apresentado no Simpósio de Integração Acadêmica 2020. O trabalho ele tem o título Limites e Potencialidades da Formalização da Atividade Garimpeira em Cooperativas Minerais. Aqui temos uma imagem de vários garimpeiros. Então podemos considerar que os garimpeiros eles representam um tipo de atividade histórica que teve importante papel na formação social do território brasileiro, tanto pelo seu desbravamento quanto pelo seu povoamento. A atividade garimpeira ela se configurou como uma realidade social emblemática na história do Brasil e se tornou um problema público também, latente na agenda governamental, devido às questões de ilegalidade e informalidade embutidas na cultura do garimpo. Portanto, o Estado, a partir disso, reconhece a situação ilegal e informal da atividade garimpeira e da extração mineral clandestina e elaborou medidas para tentar solucionar essa questão. Uma dessas soluções, foi a Lei 11.685 de 2008, conhecida como Estatuto do Garimpeiro, que determinou o modelo cooperativo como prioridade para acessar a permissão de lavra garimpeiras. Logo, garimpeiros que se constituíssem em cooperativas minerais teriam prioridade para acessar a permissão de lavra garimpeira. O Estado teve essa ideia, obviamente, com a ideia de formalizar, de organizar a atividade garimpeira e promover sustentabilidade para esse meio de trabalho. Então, o problema da nossa pesquisa é quais os limites e potencialidades das cooperativas minerais constituídas no estado de Minas Gerais. O objetivo geral do trabalho é analisar as influências do campo organizacional mediante as cooperativas minerais constituídas no estado de Minas Gerais. Ou seja, o campo organizacional que está em volta dessas cooperativas, os órgãos de regulamentação e fomento, quais são as influências desse campo na constituição das cooperativas minerais. Para isso, utilizamos a lente da teoria institucional, a teoria neo-institucional, o novo institucionalismo, que compreende as organizações como organizações que são transformadas, analisadas como uma esfera cultural e simbólica que é socialmente construída em um determinado campo organizacional. E na teoria neo-institucional temos conceitos como conceito de instituições, conceito de campo organizacional, conceito de isomorfismo. O isomorfismo é aquele conceito, por exemplo, que fala que organizações dentro de um campo organizacional que estejam bem constituídas, que estejam formalizadas, elas tendem a ser iguais umas às outras, porque estão bem estabelecidas essas organizações, ou seja, o campo organizacional tende a ser homogêneo. Logo, organizações que estão constituídas em um campo organizacional heterogêneo são organizações variáveis. Então, o percurso metodológico do nosso trabalho é de abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, em métodos de estudo de casos múltiplos, porque analisamos mais de uma cooperativa mineral no estado de Minas Gerais. Os instrumentos de coleta de dados foram documentos, observação não participante e entrevistas sendo estruturadas com atores sociais. A pesquisa de campo, por exemplo, ela foi realizada de junho a dezembro de 2019, onde foi possível um montante de 29 entrevistas com representantes das cooperativas minerais, com representantes que fazem parte desse campo organizacional, de municípios, das prefeituras, que estão ali dentro do campo organizacional do cooperativismo mineral. E a análise de conteúdo ela foi utilizada como método para analisar esses dados. Por fim, chegamos aos nossos resultados e discussões. Então, as potencialidades das cooperativas minerais constituídas no estado de Minas Gerais, depois de nossas análises, foi identificada com relação ao próprio modelo do cooperativismo. O modelo cooperativo ele é importantíssimo para as cooperativas minerais, porque realmente ele organiza, ele, além de formalizar o garimpo, ele consegue ser um canal, assim como a doutrina do cooperativismo prega, é um canal entre o mercado e os próprios cooperados. Então a cooperativa ela é muito importante, porque faz esse processo, ajuda, colabora com os garimpeiros. Então, isso foi muito importante, essa análise. As cooperativas são muito importantes
para a atividade garimpeira. Agora, os limites já podemos identificar quando as cooperativas são constituídas apenas para acessar a permissão de lavra garimpeira, sem nenhum plano de ação, sem nenhuma organização, sem mesmo cumprir princípios da doutrina do cooperativismo. Assim, fica organizações apenas de fachada constituídas. E isso foi o grande limite que a gente pôde observar nas cooperativas minerais do estado de Minas Gerais. As considerações finais do nosso trabalho, a gente pode observar que o campo organizacional do cooperativismo mineral é um campo heterogêneo. É um campo heterogêneo, apesar de haver indícios de isomorfismo. A heterogeneidade desse campo, por exemplo, ela pode ser explicada pelas variadas necessidades enfrentadas pelos grupos distintos e pela também falta, talvez, de carência, a carência ali de políticas públicas para as cooperativas minerais, para esse ramo do cooperativismo mineral. Contudo, a gente observa a grande importância da doutrina do cooperativismo para a atividade garimpeira. Porque, de um lado, temos o garimpo, a atividade garimpeira, aquela atividade que muitas das vezes era vista como marginalizada. E, de um outro lado, a gente tem a doutrina do cooperativismo, uma doutrina legitimada em todo o mundo. Então, essa união que o Estado brasileiro identificou que seria importante para formalizar a atividade garimpeira, organizar e dar prioridade para o acesso de permissão de lavra garimpeira, realmente é muito importante. Então, esse trabalho ele não pretende esgotar as possibilidades, nem as discussões, mas fomentar essa ideia, esse estudo para poder mergulhar e emergir com novas possibilidades, para poder compreender de fato como que é a realidade das cooperativas minerais constituídas no estado de Minas Gerais. Eu agradeço muito aqui a oportunidade, aqui estão as referências do nosso trabalho e o meu muito obrigado. Um forte abraço.